Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza, trazendo mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Quero agradecer a você que já se inscreveu nesse canal, você que tem compartilhado essas mensagens. Que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente. Temos orado diariamente por você, mesmo sem saber o seu nome. Mas eu tenho um período de oração e ali eu coloco todos os inscritos nesse canal, para que Deus abençoe a sua vida física, a vida financeira, a sua vida espiritual. E se você que me acompanha nesse canal ainda não entregou a sua vida a Cristo, não coxinha de dois pensamentos, mas aceite-o como Senhor pessoal de sua vida. Eu sempre costumo dizer que quão terrível é uma eternidade sem Deus. Você precisa ter Jesus na sua vida, assumir publicamente a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos dando aquele passeio na Bíblia de Gênesis Apocalipse, nas divisões temáticas da Bíblia, e nessas divisões temáticas nós estamos escolhendo o versículo-chave de cada livro. Nós estamos então nos livros chamados livros de poesia, ou livros poéticos, né? Que são 5 esses livros. Começa lá no livro de Jó, no livro de Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E hoje nós estamos no livro de Provérbios, o versículo-chave deste livro está no capítulo 1 e o versículo 7. Nós vamos estar tecendo um comentário sobre este versículo e vamos ver o que Deus tem para nós dentro desta mensagem. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez a você que já se inscreveu neste canal. Há poucos dias até um colega brincava comigo, colega de serviço, né? Márcio, Miguel, muito linda as suas mensagens. Só estou preocupado com aqueles seus óculos. Em breve vamos trocar esses óculos aqui da minha esposa. O importante é Jesus, né? Que você que me acompanha esteja focalizado em Cristo. Uma certa vez, o Leonardo da Vinci havia pintado aquele quadro, né? Antes de oficializar ele, havia preparado aquele quadro da ceia. E ele chamou um amigo dele, que também era pintor, era artista, né? E mandou que ele olhasse naquele quadro o que chamava a atenção dele naquele quadro. E aquele moço olhou daqui, olhou dali, aquele amigo do Leonardo da Vinci, e disse: olha, o que me atrai a atenção aqui, que eu acho mais bonito nesta mesa aqui, é esta taça aqui, ela está muito linda. O Leonardo da Vinci pegou o pincel e foi ali, contornou, tirou todo o brilho daquela taça. E quando ele terminou, ele disse: e aí, agora? Aí o rapaz disse, o moço disse, o que tinha de mais belo aí você tirou o brilho, né, através do seu pincel. E Leonardo da Vinci disse: não, sabe por que eu fiz isso? Porque o que tem que ser o centro das atenções aqui não é esta taça, mas é quem está no meio, esta pessoa de Jesus Cristo, é o rosto de Jesus. Este é que tem que chamar a atenção das pessoas. Então quer dizer para você que o que tem que chamar a atenção de você é a palavra de Deus. Pedro, uma certa feita, disse: para onde iremos nós, Senhor, se tu tens a palavra de vida eterna? Jesus tem a palavra de vida eterna para mim e para você. Vamos lá, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência. A partir desse versículo, diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência. O verso 2 diz: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Estamos vendo aqui algo muito importante sobre o temor ao Senhor. Que o temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Quantos filhos, às vezes, crescem no lar e quando cresce se desvia dos caminhos do Senhor, porque os pais passam para aquele filho uma imagem de que Deus é um ser tirano. Quando você comete um erro, Deus já vem imediatamente ali para punir você. Deus é um ser amoroso. Ele nos corrige. Ele mesmo diz na sua palavra no livro de Hebreus que assim como o pai corrige o filho que ama, Deus também nos corrige. Mas Deus nos corrige sempre com aquela vara de amor, porque Deus nos amou com amor eterno. Então sempre passe para os seus filhos aquele Deus amoroso, aquele Deus que veio resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Nunca tente passar para os seus filhos, para a igreja, você que é um líder da igreja, do departamento, passar para as pessoas que Deus é um ser tirano, Deus é um ser amoroso, tá? Nós sabemos que existe a severidade de Deus, mas o amor chega primeiro para nos socorrer. Então é muito importante isso aqui, ter o temor não é ter medo de Deus. Há poucos dias eu vi uma matéria aí no YouTube, eu não assisto, muito raro. Mas às vezes os colegas me mostram uma cantora baiana, não vou mencionar o nome dela aqui por questão de ética, não tem interesse aqui algum em envolver o nome de ninguém.
Mas esta mulher falou horrores da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Quando você fala algo contra a pessoa de Jesus, você está falando algo contra Deus. Porque Jesus é Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então as pessoas abrem a boca para falar algo contra a pessoa de Jesus Cristo e mais cedo ou mais tarde vão responder, vão pagar um alto preço se não se retratarem com Deus, se não pedir perdão para Deus, aceitando a Cristo como o Senhor pessoal de sua vida. Essas pessoas ainda vão pagar um alto preço. É inevitável, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É inevitável, né? Então as pessoas têm que medir as palavras que falam, principalmente. Você talvez não é uma pessoa evangélica, é um simpatizante dos evangélicos. Se você não gosta de Deus, não gosta de Jesus, mas pelo menos tema a Deus. Não abra a boca para falar algo contra Deus, né? Então aqui o Salomão começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Esse temor, o próprio Salomão diz, sobre tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o desejo. O primeiro passo aqui, né? O início da ciência aqui é exatamente temer ao Senhor. A palavra ciência, ela tem duas conotações. Nós temos aqui a ciência que a gente vê no dia a dia. O próprio irmão Daniel, ele falou, há 600 anos antes de Cristo, 500 e poucos anos antes de Cristo, ele fala ali que a ciência se multiplicaria, né? E a ciência se multiplicou, essa ciência que a gente vê no dia a dia. Eu poderia dar muitos exemplos no quesito de ciência, da nossa convivência do dia a dia na área da medicina, mas eu vou só usar um exemplo que é bem comum. Quantas vezes você vê uma pessoa que tem um portão, tem uma garagem de carro, né? E tem aquele controle remoto, você vê que quando ele se aproxima dali, ó, alguns metros ele aperta naquele portão, naquele controle, né, melhor dizendo, imediatamente aquele portão se abre, né? Isso aí é ciência. Você está aqui no Brasil conversando com alguém no Japão e pode estar olhando nos olhos das pessoas. Isso tudo faz parte da ciência. Nós vemos o cumprimento. Só que esta ciência que Salomão está falando aqui é uma segunda conotação. É a ciência no sentido espiritual, tá? É no sentido do intelecto espiritual, aquela revelação divina. Nós temos, inclusive, no canal, mensagens sobre os dons, os 9 dons carismáticos, né? E dentre esses 9 dons a gente apresenta os 3 dons de revelação, que vem a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Esta ciência que Salomão está se referindo aqui, né? Eu estou numa tradução, a tradução da corrigida, porque você vai ver em outras traduções aparece saber, mas a tradução corrigida, que é uma das mais fiéis no meu entender, ela aparece a expressão ciência, né? Porque esta ciência aqui é uma revelação divina, é algo que só Deus pode dar ao homem, né? Se você quisesse usar a expressão saber, você também pode transportar lá para o nosso irmão Tiago, quando ele fala sobre 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria divina, que vem de Deus, e uma sabedoria demoníaca e animal, que vem do lado das trevas. Mas nós queremos focalizar aqui esta ciência de que Salomão está se referindo. Esta ciência no sentido espiritual. Aqui a gente observa, a segunda parte do versículo, os loucos desprezam. Aqui os loucos não é aqueles loucos que estão nos manicômios, mas louco como esta pessoa que eu mencionei ainda há pouco, que falou algo contra Deus. Então são pessoas que têm uma sanidade mental no sentido espiritual, que não conseguem reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que não tem esta revelação divina. Então aqui Salomão está se referindo a uma ciência no quesito de você, através desse discernimento, saber que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Tem um texto muito interessante no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus chega nas partes de Cesareia de Filipos, e ele faz uma interrogação. Na verdade, Jesus está querendo fazer uma enquete ali. Quem dizem vós, seu filho do homem? Um disseram, tu és Jeremias, outros, tu és Elias, outros disseram, tu és João Batista, outros disseram, tu és um dos profetas. Jesus agora se volta para os seus discípulos e diz, quem dizem vós, seu filho do homem? E Pedro, imediatamente, usando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então a gente observa aqui a revelação no sentido de ciência, aqui no que Salomão está se referindo. Quando a gente fala de Salomão, ele foi um homem muito sábio.
segundo a Bíblia, o homem mais sábio que cruzou nesta terra, com exceção de Cristo. O homem mais rico, segundo a Bíblia Sagrada. E nós olhamos para Salomão, existem muitas curiosidades sobre Salomão, inclusive curiosidade que é para nível de conhecimento que eu sei de Salomão, que eu nem gravo no canal, porque é para nível de conhecimento apenas. Né? Quando aí vem, as pessoas nos abordam, tratando sobre certos assuntos, e a gente então já estudou, né, em livros paralelos. Mas segundo Flávio Josefo, Salomão, ele morreu aos 94 anos. Interessante, uma outra curiosidade sobre a vida de Salomão, por exemplo, é que se você ler no capítulo 9 do livro de 2 Crônicas, o versículo número 13, você observar que Salomão, o ouro dele era uma quantidade tão grande, que a Bíblia diz que ele recebia por ano, Salomão recebia 666 talentos de ouro. Você imagina assim, cada talento pesa em torno de 40 quilos. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é o número 666. O mesmo número lá de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13. Aí você vai lá para o Apocalipse, capítulo número 13, aparece a besta. 666. É uma curiosidade muito interessante, que às vezes a gente dá um passeio na Bíblia, a gente lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas passa muitas coisas desapercebidas. Mas ali, por ano, ele arrecadava em torno de 666 talentos de ouro. Você tem uma ideia a riqueza de Salomão. E aqui ele fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Aqui no versículo 8 ele diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixa a doutrina da tua mãe. Aqui entra um estudo já, um assunto no quesito de família. Nós vemos muitas famílias destruídas aí porque os filhos não atentam para o conselho dos pais. Os pais são pessoas experientes, que já foram criança um dia, já foram adolescente, já foram jovem, hoje já estão vivendo um momento de maturidade. Então eles têm experiências da vida e muitas vezes uma criança, um adolescente quer saber mais que os pais, não obedece, não ouve as instruções do pai e acaba no futuro tendo problemas seríssimos por falta de obediência às instruções e à orientação dos pais. Aqui eu queria prender atenção, é claro que o tempo não vai permitir, mas o versículo 24 não diz assim: mas por que clamei e vos recusasse? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitasse todo o meu conselho e não quisesse a minha repreensão. Em vindo vosso terror como uma tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, então clamarás e eu não lhe respondereis, gritarás e eu não ouvirei. Então a gente observa do versículo 24 até o versículo de número 28, eu recitei aqui para você. Você observa: por que clamei e vos recusaste? Isso aqui é o próprio Deus falando comigo, com você. Mas por que clamei e vos recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. O Senhor está sempre com as mãos estendidas em minha e em tua direção. Está como lá no Éden, quando apareceu após a queda da pessoa de Adão. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus se aproximava de Adão. E chega um determinado dia, as coisas mudaram. Adão havia transgredido os mandamentos do Senhor, havia comido do fruto que não era para comer. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Deus sabendo do erro de Adão, Deus sabendo do pecado de Eva, a Bíblia diz que na viração do dia, a voz de Deus ecoou naqueles jardins: Adão, Adão, onde estás? E a Bíblia diz que agora Adão vem a Deus e se ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Como é que tu sabe que tu estava nu? E disse: tu comeste da fruta que eu disse que não era para comer? E Adão disse: sim, a Eva me deu e eu a comi. Deus sempre está em busca de um homem perdido, desgarrado. Você talvez, meu amigo que me acompanha neste canal, talvez seja uma ovelha desgarrada, um desviado, que já cantou, que já louvou a Deus, e por um motivo ou outro você abandonou a Cristo. É hora de retornar. Jesus está vindo buscar a sua igreja, tá? E que você possa retornar para a casa de Deus. E você que me acompanha nesse canal e que ainda não entregou a sua vida a Cristo, aceite-o. Porque ele diz: mas por que clamei e vos recusasse? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitasse todo o meu conselho e não quisesse a minha repreensão. Ouve o conselho de Deus nesse momento através desta palavra e te volta para Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.